Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um desenho novinho, que é Orion e o Escuro. Vocês já viram, gente? É um desenho que está na plataforma do Netflix e que é muito bacana, porque na primeira frase que ele falou, eu já falei, ei, que é isso? Estão me copiando? Sempre contei minha história aqui, é realmente isso, né? Que eu sempre falei. Quando eu era pequena, eu falava para minha mãe: mãe, se a gente morre, a gente vai para o escuro, né? A gente vai para o preto. Eu falava para o preto. A gente vai para o preto. O que acontece depois, né? E o filme é nessa pegada, gente. Vamos esperar o Damião contar um pouquinho pra gente dessa história aí, né? A ficha técnica desse desenho. E depois a gente volta para fazer uma análise. Fala, Damião. Vamos lá falar de Orion e o Escuro, data de lançamento, 2 de fevereiro de 2024. Aquilo que a Tati falou, está na Netflix. O diretor é Sim Shimatas, baseado num livro infantil de Emma Yalete. 1 hora 32 minutos de duração. É uma comédia, uma aventura, é uma animação da DreamWorks. Orion e o Escuro, um menino medroso, teme o escuro mais que tudo, mas o próprio escuro decide levá-lo a uma aventura noturna para que ele possa superar as suas inseguranças. Com uma imaginação fértil, o garoto encara seus medos ao lado do escuro, seu novo amigo. A animação fala sobre como superar medos, em uma linguagem bem bonita para criança de todas as idades. E mostra a verdadeira essência, a importância do medo, que é algo natural na vida, e traz a importância de não fugirmos de situações que consideramos desconfortáveis, mostrando que aquilo que Orion sente mais medo de fazer foi, na verdade, o que mais moldou e influenciou o seu futuro quando adulto. Portanto, a importância de se entender o medo. E aquilo que a Tati estava falando, já vamos colocar para vocês acompanharem, é aquele spoiler espiritual, né? A frase literal que está lá no desenho. A vida real é bem mais complicada. A reencarnação é uma ilusão. A vida real, quando você morre, está morto. Perceber que não há volta me apavora. Tento imaginar como é a morte. Concluí que é como um nada. Tento imaginar o nada. Isso é escuro e silencioso. Não, o nada. Escuridão e silêncio soa algo. O nada talvez seja a única coisa inimaginável. E a gente, Tati, quando você era pequenininha, você questionava, quando a gente morre, a gente vai para o nada, Tati! É exatamente isso, gente. Eles roubaram a minha história. Eu vou pegar lá, vou pedir os direitos autorais na DreamWorks. Exatamente, era essa a minha questão. Eu falava, tá, se a gente morre, a gente vai pro nada, então o que eu estou fazendo aqui? Né? Cadê meu pai, cadê minha mãe, cadê meus irmãos, cadê todo mundo? E eu vou ficar no nada? E você? Você também acredita que a gente vai pro nada? Você acredita que a gente vai parar no escuro? Eu deixo você aí pensando, eu vou passar a nossa vinhetinha, beleza? Agora que você já viu a vinheta, que você já pensou, agora você já pode deixar seu like. Deixe seu joinha aqui, segue a gente no canal. Escreve pra gente, você já assistiu esse filme? Você também acha que a gente vai pro nada? Ou você já teve essa dúvida na sua vida? Porque eu tinha quando eu era pequena e era uma coisa constante na minha vida. E isso só mudou porque eu fui para um centro espírita e um dia o cara falou assim, porque a gente continua. E eu falei, era isso. Era isso que eu precisava ouvir. Era isso, porque não tinha sentido para mim. Eu respeito as outras crenças que não acreditam nisso, mas para mim não tinha sentido eu estar aqui e acabar no nada.
né? E olha só se faz sentido para vocês, porque eu ainda pensava, tudo bem, ó, eu vejo o Damião falando, não, eu vou acabar no nada, é ele, mas e eu, né? A minha essência, né? Porque quando é a gente, né? Sou eu, quando eu acabo, e aí? O que acontece? Né? Porque a gente vê o outro acabar, é diferente de você acabar, né? Vocês conseguem entender isso? Né? Quando a gente vê o outro perder alguém, é diferente de você perder. Né? E é diferente quando o outro acaba e eu acabo. Né? Então, essa era uma coisa constante para mim. Para onde é que a gente vai? Eu perguntava sempre isso: para onde é que a gente vai? E o Espiritismo me deu essa resposta, né? Me deu muitas respostas. E entre as respostas que o Espiritismo me deu, essa para mim foi a que mais me deu um conforto. E eu falei, poxa, é isso. E daí eu ficava pensando, tá, mas como é que eu vou saber, né, se é isso mesmo? E daí eu comecei a estudar e vi que os espíritos vinham contar, né? Como é que isso acontecia? Como é que eles estavam do outro lado? E daí eu falava, cara, isso existe mesmo, né? Eu não posso falar que não, porque né? Porque é o fulano que veio ali deixar a mensagem, né? Não tô louca, né? Quando eu comecei a ver coisas do outro lado, pessoas e tudo mais, eu falava, não tô louca, né? Então, essa resposta para mim foi uma nova página na minha vida. E o filme, ele trata isso como um escuro, né? E ele trata o escuro como um tabu. Porque nós tratamos esse escuro como um tabu. O escuro, para nós, ele é o nosso medo. Né? Quando nós somos pequenos, a gente tem medo do escuro. Escrevi um livro, gente, que se chama Tem Espíritos no Banheiro. E o segundo Tem Espíritos Embaixo da Cama. E o terceiro, Tem Espíritos no Escuro. Né? Porque depois da minha mostro para vocês ali, porque está com o livro na mão. Por quê? Porque são os nossos medos, né? São crenças que às vezes colocam na gente, né? Tem espírito no banheiro, a loira do banheiro, blá, 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 blá. Depois tem alguma coisa embaixo da cama que vai puxar minha perna, não sei o que, sempre aquela coisa de medo do que tem embaixo da cama. E depois o medo do escuro, né? Por quê? Porque existe já essa coisa do escuro, né? E o desenho mostra, fala sobre isso, né? Sobre essa questão. Fala, Damião. Tem que Espírito ativar no seu escuro, microfone. tem espírito no escuro, né? Tá aí, a gente está falando. Aí a Tati ainda tem espíritos embaixo da cama, tem espíritos no banheiro, mas a gente está falando, ó, eu estou falando, de Orion e o escuro, ele fala de ter espíritos no escuro. Aí, Tati, pegaram a sua história, Tati. Para você ver, tá vendo? Mas tem espírito escuro não tem nada a ver com isso, né? A gente fala de um outro tema. Mas o filme fala de medo, né? A animação, ela fala do medo. E quantos medos nós temos, né? Nós temos muitos medos, muitas inseguranças, né? Nesse caso, ele vai falar do escuro. Quando a gente é pequeno, sempre tem aquela coisa, vocês também tiveram aquela fase do abajurzinho, da luzinha do lado, né? Que às vezes nem é a gente que tem medo, mas que são coisas que são colocadas, impostas pela sociedade, né? Que as crianças têm que ter medo do escuro, né? Vocês estão ouvindo a criancinha aqui do lado? Minha vizinha.
Não sei se ela tem medo de escuro. Você tem medo de escuro, amiga? E aí, aquela coisa de que a mãe já acostuma a gente a ter sempre uma claridadezinha, deixa a porta aberta, a luz do corredor acesa, o abajurzinho, né, a luzinha do lado da cama, porque já existe essa imposição de que nós teremos medo do escuro, Damião. Olha, e é muito bacana, né, a gente ver Orion e o medo do escuro, né? Porque é a simplicidade dos personagens. A animação, embora destinada ao público infantil, oferece uma experiência enriquecedora para crianças e para adultos. A mensagem central de que o desconhecido é apenas uma tela em branco esperando para ser preenchida. Com o quê? Com os nossos sonhos mais audaciosos. E, curiosamente, né, de todos os medos comuns aos espíritos, o mais intrigante é o de espíritos. Gente. Afinal, do cotidiano das instituições espíritas, com suas diversidades e de trabalhos, né, o contato e a parceria entre nós e eles, isto é, entre encarnados e desencarnados, é a matéria-prima, né, da atividade espírita, e esse medo existe sim em muitas pessoas, em muitos trabalhadores espíritas. Sonhos, espíritos, logo somos seres imortais, reencarnamos porque precisamos. Deus não castiga, nem recompensa. Nós é que recebemos o efeito daquilo que praticamos. E a ferramenta, né, para vencer todos os medos é sempre o conhecimento. O conhecimento, porém, não é só mera teoria. Há de se estar alinhada, de novo, olha aí, Tati, a prática e a conduta como seres em evolução, superando medos e limitações. E tem uma outra sacada que o filme dá também, né? Para aqueles mais adultos aí que vão lembrar de Lip Hard, né? O Lip é aquele otimista que tenta animar, o Hard, não, calma, vai dar tudo certo. E o Hard é aquele, eu sei que não vai dar certo. Dia, céus, azar, todo tempo do desenho ele está lá sendo o pessimista, Tati. Mas tem de tudo, né? Por isso que o conhecimento é a base, né, da nossa vida, né? Então, o filme ele fala basicamente sobre esse medo do escuro, né? Que é um medo que já chega sendo imposto para nós, né? Fala de muitos outros medos, né? A gente pode ver que muitos medos que nós temos são crenças que são colocadas na gente quando a gente é pequeno, né? E que às vezes nem era um medo nosso, mas acaba virando, porque se todo mundo tem medo daquilo, eu também tenho, né? Então, acaba virando também algo nosso. E é muito legal, porque daí o filme vai mostrando pra gente a importância do escuro. Porque, na verdade, tudo que faz parte da nossa vida, ela tem uma importância. Mesmo que sejam polaridades. Então, é o positivo e o negativo, o dia e a noite, né? O fraco e o forte. Todos têm a sua utilidade, né? Então, é por isso que nós temos essa polaridade. Porque um é útil de uma forma e num momento. O outro é útil numa outra forma, num outro momento. Então, ele vai mostrar pra gente o escuro sendo a noite, né? E quando o escuro é a noite, a gente vê a importância do dia. A gente só vai entender a importância do outro quando a gente não tem. Então, o desenho mostra isso. Tá, é tão ruim o escuro, então eu vou tirar o escuro da tua vida. Vamos ver como é que fica? Vocês já perceberam que às vezes a gente fala assim, só deu valor depois que perdeu? É exatamente isso, né? Não, eu vou esquecer. No filme, não é no Elementos.
No Divertidamente, quando a gente fala dos sentimentos, é exatamente igual. A gente só dá valor à tristeza, né? Quando a gente vê a alegria. Quando a gente tem só a alegria, a gente precisa entender a alegria como a ausência da tristeza. Ou a tristeza como a ausência da alegria. E a gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois para viver. A gente precisa do claro e a gente precisa do escuro. A gente precisa da luz e a gente precisa da ausência dela. E isso em tudo na nossa vida. Em tudo. Então, o desenho mostra as vantagens do escuro, a grandiosidade do escuro. Por que da noite? Tem gente que tem medo da noite, que não gosta da noite, né? O porquê da noite? O porquê de ser tão escuro o céu? Porque senão a gente nunca ia ver as estrelas, né? Uma coisa legal que a gente vê bastante no escuro e à noite, para quem gosta de Natal, as luzinhas do Natal a gente só vê à noite. Se a gente for ver de dia, elas não são tão bonitas quanto à noite, né? Quando tá tudo escuro. Então, tem belezas que a gente só vai conseguir ver no escuro. O brilho, a luz, né? Elas também estão ali. Por que a gente teme tanto os espíritos no escuro? As almas, né? Por que tem esse medo do espírito? Se o espírito está ali de dia também, gente, né? Os espíritos estão em todos os lugares e não precisa estar escuro, né? Não precisa estar de noite. E geralmente as pessoas têm medo da noite, medo do escuro, porque pode surgir um espírito. Por quê? Porque também os filmes de terror, as histórias, são sempre à noite, são sempre no escuro, né? Tem essa crendice. Mas também tem porque o medo faz a gente ter essa desconfiança de coisas que a gente não conhece. Então, eu não consigo ver direito no escuro. Então, eu já começo a imaginar mais coisas. Então, o desconhecido, né? Quando eu não sei o que está ali, não consigo enxergar, eu já coloco um monte de coisa na minha cabeça do que pode estar passando por ali, né? E o que eu tenho medo? Eu tenho medo de espírito. Então, eu vou imaginar que o que tem ali tem espírito, né? E daí é a nossa imaginação, a maior parte das vezes, que age sobre o nosso medo. Quem tem medo de algum tipo de animal, tem medo de aranha, vai falar, eu não vou porque tá escuro e pode ter aranha, né? E daí a primeira coisa que vai fazer, vai começar a sentir que tem uma aranha subindo nele. Ai, porque pode ser uma aranha, já vai ter sentimentos, já começa a sentir ali na pele, né, fisicamente que tem uma aranha subindo. Por quê? Porque o medo faz a gente imaginar muito mais. Então, quando a gente fala do escuro, é o desconhecido, né? E como a gente não conhece, a gente vai ter medo mesmo, né, Damião? Ah, vai ter medo, né? E aí aqui é a sessão pipoca espiritual, quando a gente tem medo. Sabe o que eu fui lembrar, Tati? Da parábola dos talentos, né? Na animação Hora e o Escuro não fala sobre a perda do medo, mas sim sobre a capacidade de seguirmos em frente, ainda que com ele ao nosso lado. Só lembrando da parábola dos talentos, né? O homem, ao se assentar, chamou seus servos e entregou aos seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro 1 talento. E cada um segundo a sua própria capacidade, de novo aquilo que a gente falou, né? Como é importante ter o conhecimento, né?
Aí aquele primeiro que recebeu 5, multiplicou e tinha 10 talentos. Aquele que recebeu 2, também multiplicou e tinha 2. Aquele que recebeu um só, né, Tati? O que ele teve? Eu tenho medo de perder esse talento. Vou enterrar aqui. Quantas oportunidades que se perde, né, Tati? Você enterra o talento. Aí você chega lá depois da volta, estou te devolvendo aquele que você me deu, que eu tive. Poxa vida, que eu tive medo. Tantas oportunidades que a gente tem na vida, quantos. E aí aquilo, se a gente tem receio, de novo, é buscar conhecimento. É buscar conhecimento e arriscar, né, Tati? Às vezes a gente tem medo de arriscar. E buscar conhecimento dá trabalho, né? Então, às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Por quê? Porque buscar conhecimento vai exigir tempo, vai exigir esforço, vai exigir renúncias. Eu vou, em vez de ir para a balada, eu vou estudar, em vez de fazer tal coisa, eu vou buscar conhecimento. Então, tudo isso envolve a força de vontade, né? Uma outra coisa legal que fala também o filme é sobre os sonhos. É claro que é um desenho, né? Mas ele fala ali das influências também nos sonhos, né? Se nós formos analisar os nossos sonhos, e aqui eu não estou falando de interpretação de sonho, sonhou com cobra, vai acontecer tal coisa, sonhou com água, é tal coisa. Não é nada disso. É a interpretação dos sonhos. Vocês já tiveram sonhos assim como muito reais? Já tiveram sonhos com pessoas que já estão no plano espiritual? Será que a gente se encontrou com essas pessoas? Os sonhos, eles podem ser de diversas formas. Os sonhos, eles podem ser, sim, um encontro nosso com as pessoas que estão do lado de lá, no plano espiritual. Eles podem ser também encontros de pessoas que ainda estão do lado de cá, né? Pessoas que ainda estão encarnadas, porque quando nós sonhamos, né, o nosso corpo está ali na cama, dormindo bonitinho, mas o nosso perispírito, né, eu vou chamar de espírito para quem não conhece as terminologias e tal, ele sai e vai passear, né? Às vezes ele fica aqui nesse mesmo plano, né? E às vezes ele vai para um outro plano, que pode ser, né, um plano inferior, ele pode ser um plano parecido com o nosso, né? E por que não dizer que também pode ser superior, né? Mas o nosso espírito, ele vai sair ali para passear também. E a gente pode ter esses encontros. A maioria das vezes, a gente tem sonhos que a gente não lembra, né? Então a gente não sabe para onde a gente foi, o que é que a gente fez, né? Mas a gente pode ter encontros. A gente pode também, às vezes, sonhar com umas coisas que não tem nada a ver. Vocês já sonharam uma vez, vocês entraram no armário, daí foram parar na outra parte do mundo, aí veio um gnomo, e veio um macaco, e não sei o que, você falou, nossa, sonhei uma coisa que não tinha nada a ver. Isso é coisa do nosso subconsciente. Às vezes a gente mescla um monte de informação. Então, o que tem aí de espiritual, Tati? Não tem. Tem coisas que ficaram na nossa cabeça. Tem outra situação também, que é as coisas dos nossos medos. Coisa que a gente vai alimentando ali durante os nossos dias. Aí a gente chega de noite, quando o nosso corpo está ali relaxado, o nosso inconsciente traz pra gente o quê? O medo, né? E a gente acorda com medo, tem essa recordação do nosso sonho. E tem também coisas que a gente está fazendo durante o dia. Vocês já tiveram a oportunidade de ficar o dia inteiro trabalhando com uma coisa e de repente você vai dormir, você fala, agora eu vou relaxar e tal. Quando acontece daí, você está dormindo, você está sonhando que você ainda está fazendo aquilo, né? Você ainda está lá trabalhando, fazendo a mesma coisa.
E daí você fala, meu, não acredito que eu sonhei ainda que eu estava fazendo aquilo. O que é isso, gente? Isso é coisa da nossa cabeça, é do nosso subconsciente. Essa informação ficou e a gente ainda está preso naquilo, né? Quer dizer que a gente ficou a noite inteira sonhando com aquilo? Não, mas é que aquilo veio da nossa memória recente que ficou ali, né? Então, nós temos várias influências e várias coisas que podem passar durante o nosso sono, né? O nosso sonho. E algumas coisas a gente vai lembrar e algumas coisas não, né? Mas no filme fala super legal, super bonitinho, né? Que tem lá um elemento que vai ajudar a ficar silêncio para dormir, um outro que vai ajudar a fazer barulho para dar medo, um outro, né? Que vai fazer você ir para um outro lugar, ter sonhos diferentes. Então, por que não trazer essa metáfora, né? E trazer para a gente que nós temos amigos espirituais ali que trabalham do nosso lado, né, Daniel? Sim, é exatamente o que você disse, né? Que de repente você pode. E aí aquilo, né? É de novo aquilo que a gente fala muito, né? E a doutrina espírita nos coloca muito dessas. A parceria com quem você quer, né? Se você quer com os bons espíritos, ou você quer ficar caminhando aí, perdido aí nos seus sonhos, o quanto de novo é aquilo, né? Até uma prece antes de deitar, o quanto ajuda, o quanto é importante. E olha, o escuro é aquilo. Dá para perceber, eu e a Tati gostamos do filme, e tem uma parte ali também que a gente, não, que a gente para perceber, né? Essa história do medo, do escuro, do desconhecido, que é a ansiedade, né? Ansiedade ali, e como o Espiritismo nos ajuda com a ansiedade, em primeiro lugar, nos ajuda a entender quem somos, nos colocando fora dessa ilusão, desse fluxo de coisas que se perdem, né? É um acalento para o coração ter, de novo, o conhecimento, a certeza de que Jesus é nosso guia e nunca abandona as suas ovelhas. Ansiedade, que é essa emoção que podemos sentir em determinados eventos, né? E que serve, portanto, para nos gerar um estado de alerta. Todavia, a ansiedade excessiva e mais persistente se transforma em transtorno psicológico, né, Tati? E a ansiedade é algo que a gente precisa tratar, né? É algo que a gente precisa cuidar, assim como a depressão, né? A ansiedade e quaisquer outros problemas emocionais aí que a gente precisa trabalhar. Então, são coisas que podem influenciar no nosso sono, nos nossos medos, né? E ou potencializar tudo isso. Então, é muito interessante que a gente, com um desenho sobre o escuro, a gente tenha essa visão, né? O filme, para mim, ele mostra muito a questão da nossa aceitação, né? A gente tem que aceitar que existe a noite, que existe o dia. Por que tem o dia e por que tem a noite, né? Deus foi muito sábio quando ele criou essas duas coisas, né? Porque a gente precisa dos dois para a gente sobreviver. Tem pessoas que trabalham só de noite, tem pessoas que trabalham de dia, né? Qual é essa diferença quando a gente trabalha de noite, trabalha de dia, quando a gente consegue dormir bem à noite e trabalhar de dia, né? A gente tem o bem e tem o mal. E a gente precisa dos dois, porque se a gente não tivesse o mal, a gente não ia entender o bem. Né? O positivo e o negativo, né? Tem a pessoa muito negativa, a pessoa muito positiva, né? Tem o claro e o escuro. Então, essas polaridades que nós precisamos delas para conseguir entender, para conseguir evoluir, né? Crescer cada vez mais. Lembrando que entendimento nunca é demais, né? E vamos colocar em prática o que a gente conseguiu aprender também num desenho de Orion e o escuro. Gente, espero vocês na próxima semana. Deixa seu like aqui antes de ir embora. Deixa seus comentários que na próxima semana a gente volta com mais uma análise espiritual de mais um filme. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.